O coração do casamento, ou a essência do casamento, é o que eu quero tratar nesta noite, sobre aquela série, o significado do casamento, do livro, de Tim Keller. É uma série, então os irmãos têm percebido que estou seguindo uma série no Evangelho de João, uma série em 1ª e 2ª Tessalonicenses, e uma série do livro de Tim Keller, o coração do casamento. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. Alguém pode ler bem alto este versículo, por favor? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, ou por este motivo, aí você tem que ver ali o contexto, dos versículos anteriores, mas o que é interessante que ele fala é: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Esse uma só carne não diz respeito somente à questão da intimidade, mas também ao todo do casamento, os mesmos propósitos, os mesmos pensamentos, um casal andando na mesma direção. E se vocês perceberem o texto, o versículo, ele diz ali, é por isso, que um homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe. Isso dá a entender o quê? Que ele voluntariamente está deixando a guarda dos pais, a proteção dos pais, o sustento dos pais, para formar uma nova família e ele agora ser o sustentador, o protegedor da sua família. Isso é muito interessante porque o versículo dá a entender, quando ele fala que ele deixa a guarda do seu pai, que é uma decisão que esse homem está tomando, é uma escolha que ele está fazendo. E também é a mesma escolha da mulher, para se unir à sua mulher, a esposa, porque também nós sabemos que a mulher precisa deixar a guarda, o sustento, a proteção dos seus pais, para formar uma nova família, onde ela deve confiar agora num outro homem, no caso seu esposo, para lhe sustentar, para lhe proteger, para lhe guardar. É por isso que a palavra fala guarda, que é a guarda, porque é uma palavra abrangente, Não é só guardar no sentido financeiro, ou só no guardar no sentido de proteção, mas é em todos os sentidos. Principalmente, ainda quando é Gênesis capítulo 2, que está bem no início da criação, é uma guarda espiritual, uma guarda de que este homem, ele vai agora formar uma família e guardar sua família debaixo dos princípios do Senhor. Vamos dizer, o Evangelho nós temos ele completo ali, da forma que nós conhecemos no Novo Testamento, morte de Cristo, ressurreição, sua ascensão, sua volta. Nós podemos dizer um proto-evangelho aqui, porque Gênesis 3,15 nós podemos já ver ali o proto-evangelho, quando ele fala sobre Cristo no futuro, ou o Messias no futuro. Então nós podemos ver aqui essa guarda referente ao Evangelho, guardar no Evangelho. Então é uma guarda do total. Agora é uma escolha. Por quê? Se você está lá debaixo dos seus pais e está tudo bem lá, tem o conforto, está tudo guardado, tem a proteção, tem o sustento,
Eu vou largar tudo isso, né? Eu vou deixar de tudo isso, porque é tudo novo, é uma aventura aí. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Principalmente para a moça, para a mulher, né? Então, é uma escolha, e é uma escolha de amor. Quando nos referimos ao coração de algo, que é o título dessa mensagem, o coração do casamento, ou a essência do casamento, tá? Quando nós nos referimos ao coração de algo, nós queremos dizer que aquilo é o mais importante, ou que sem aquilo o resto não funciona. O coração de algo é o que faz todo o conjunto funcionar perfeitamente. Concorda comigo? É o coração da máquina, o coração do carro. Antigamente era o carburador, né? O coração do carro. E assim vai. E o nosso versículo mostra exatamente isso. Um homem deixar a guarda, deixar o conforto e o sustento de seus pais para se unir à sua esposa, formando uma família com ela e se responsabilizando pelo sustento, pela proteção, pelo futuro e ensino de sua nova família, inclusive o futuro, né, dessa família, é uma atitude de escolha voluntária e também de obediência ao mandato de Deus de povoar e sujeitar a terra. Gênesis 1, 28, né? Então, tanto Adão como Eva sabiam que tinham que ensinar isso para os seus filhos, né? Eles deixarem a guarda dos pais, porque eles conheciam Gênesis 1, 28, que diz assim: Deus os abençoou, né? E lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus deu uma ordem aqui para Adão e Eva, e essa ordem serve para nós também. Vocês devem ser férteis, e Deus que precisa abençoar, né, a fertilidade, e vocês devem se multiplicar. É claro que esse versículo não está ensinando que é de qualquer jeito, de forma irresponsável, não é isso. O problema é que hoje está o outro extremo no mundo, né? Povoai, não só povoai, mas eles povoai e sujeitai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Hoje nós estamos vivendo um momento que os animais estão dominando os seres humanos, né? A gente vê isso. Principalmente a nossa sociedade é assim. Mas estas atitudes de escolha voluntária e de obediência à palavra de Deus, mesmo que inconscientemente do homem, também subentende-se para a mulher, a esposa, porque ela vai deixar, né, o conforto, sustento, a guarda e a proteção dos pais, para em confiança se submeter e auxiliar o seu marido e formar uma nova família com ele. Eu não vou falar aqui sobre a submissão da esposa ao marido, né? Como muitas entendem erroneamente, muitas entendem como o mundo ensina, que o mundo não ensina conforme a palavra de Deus ensina, que essa submissão é uma escravidão, e não é nada disso, né? Muito pelo contrário, ela é auxiliadora, ela ajuda, né? Hoje de manhã, pregando em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 8, santidade sexual, eu expliquei, né, que a esposa, que o homem, né, em si, ele é muito mais vulnerável nessa área, e a esposa é uma auxiliadora do marido nessa área, né? Ela auxilia, ele ajuda, ele é o braço forte dele, né? Ela é o sucesso do seu marido, ou a derrota dele. Claro, não dá para jogar tudo nas costas dela também, né? Mas em grande parte tem isso, né? Ela ajuda muito. Ou seja, é melhor falar assim, ela pode ser o sucesso e pode ser a derrota também, né? Muito bem. E aqui quando ele fala de povoar a terra, como eu já expliquei, não é de forma irresponsável, nada disso, tá? Outra coisa também importante que eu quero abrir um parênteses aqui, a intimidade sexual
ela não serve só para isso, como foi ensinado já antigamente. Deus também, porque se você pensa dessa forma e lê Cantares, você tem que jogar o livro de Cantares fora. Mas Deus também criou o sexo para o deleite, lembra hoje da manhã? De um homem e uma mulher. Não pode ser dois homens ou duas mulheres, é um homem e uma mulher, não pode ser homem e animal ou qualquer outra coisa. O deleite, o desfrute prazeroso que honra a Deus sexual é entre um homem e uma mulher, casados legalmente e depois do casamento. Deus é bem restrito nisso. Muito bem, vamos lá. Então, o coração do casamento é uma decisão voluntária. A decisão voluntária, ou uma escolha voluntária de fazer o correto, de obedecer a Deus. Esse é o coração do casamento. Porque no casamento nós temos paixão ou não temos? Temos, com certeza, e ela é boa, não é ruim. Foi Deus quem a criou. O mundo fala da paixão, algo ruim. E não só essa questão também. O problema é quando nós colocamos, como que se fala aí, aquele ditado popular, antigo, vamos lá, os irmãos lá, colocar os bois na frente O carro na frente dos bois. o carro na frente dos bois. Então nós não podemos fazer isso aqui, né? Colocar o essencial do casamento, o coração do casamento atrás, tá? E colocar outras coisas na frente. Então a paixão faz parte do casamento, ela é boa, mas ela não pode ser invertida, a ordem não pode ser invertida aqui. O coração do casamento é uma decisão voluntária, uma escolha voluntária de fazer o correto, de obedecer a Deus. Irei trazer isso com respeito ao amor, o qual envolve sim paixão, envolve sentimentos, mas no final o amor é uma escolha, o amor é uma ação, o amor é uma atitude. E sem escolher amar, independente das circunstâncias, e é claro que há exceções, né, porque há circunstâncias que exigem uma atitude enérgica referente ao amar, e precisa haver uma escolha enérgica também, né? Vamos pegar aqui um exemplo claro, né? Homens que batem em mulheres, né? A atitude a escolha é na polícia, né? Violência doméstica, né? Acontece muito. Apesar que hoje está se invertendo um pouco, né? O mundo tem criado, né? O mundo secular criando muitos homens moles, né? Está se invertendo, né? Mas o homem não pode fazer isso, né? Ter esse tipo de violência. Mas tudo bem. Há circunstâncias que exigem isso. Mas essa escolha voluntária é o cerne, é o coração, é a essência de um casamento perfeito. Coloquei entre aspas perfeito aqui, porque perfeição nós encontraremos no céu, né? Mas o que eu quero dizer com perfeito? É que agrade a Deus, é que eu consiga ter um bom relacionamento com o meu cônjuge. Então eu quero repetir aqui as palavras, eu vou repetir nesse estudo aqui, eu vou repetir várias palavras do Tim Keller, tá? Então eu quero repetir aqui as palavras de Tim Keller, referente às palavras de jovens adultos com relação ao amor e ao casamento. Pois muitos dizem o seguinte, abre aspas, por que a gente precisa de um pedaço de papel para amar um ao outro? Já ouviram isso? Não preciso de um pedaço de papel para amar você, só complica as coisas, fecha aspas. Pessoas que pensam assim partem do pressuposto de que o amor é, em essência, um tipo particular de sentimento. E amor não é sentimento. O sentimento faz parte do amor, mas ele não é sentimento. O amor é escolher fazer o correto, fazer o bem. Para a pessoa, agora colocando o casamento para a pessoa que convive comigo. Como eu disse, não é só isso, o amor ele é muito mais do que isso, mas isso é o cerne. Mas por que o amor é muito mais do que isso? Porque há sentimento no amor, no relacionamento conjugal, e deve haver paixão, sim, é maravilhoso. As borboletas, né, na barriga, né?
que o povo sente, né, quando está apaixonado. Isso é ótimo, sem problema nenhum. Porque se o amor for só escolha fazer o bem, vira algo mecânico, algo frio, algo automático, né? Uma pedra, soldados, um exército, não tem nenhuma paixão ali, né? Tem que ter um pouco do ser latino no casamento ali, né? Ok? Vamos lá. Então, pessoas que pensam assim partem desse pressuposto, que o amor é, em essência, um tipo particular de sentimento. Na verdade, tal pessoa quer dizer o seguinte: sinto paixão romântica por você e um pedaço de papel não contribui em nada para esse sentimento, mas até pode atrapalhar. Irmãos, esse tipo de pensamento mede o amor pelo nível de desejo emocional de receber afeição, e realmente um documento de atestado de estado civil não vai acrescentar quase nada com relação ao sentimento. Vocês concordam comigo? Apesar que quando eu amo verdadeiramente, você vai lá no cartório assinar, é emocionante, né? É o pré ali já, tá, a coisa está indo, está acontecendo, né? É emocionante para quem ama primeiro verdadeiramente, que é eu como homem vou cuidar dessa moça, dessa mulher, vou proteger ela, vou ajudar ela, e ela também da mesma forma, eu vou ajudar meu marido, cumprir com aquilo que ele necessita como um homem, como um marido, como um pai, né? Keller disse o seguinte: quando a Bíblia fala de amor, porém, ela o mede não pelo quanto você deseja receber, mas pelo quanto de si mesmo está disposto a entregar a alguém. Então, quando a Bíblia fala de amor, ela mede o quanto, não quanto você vai receber. Não é como uma sanguessuga, né, que só quer sugar, receber. É o quanto você está disposto, ela mede o seu amor, o quanto você está disposto a dar. Nós estamos aqui focando o amor conjugal, né? Agora não estamos falando de missões, não estamos falando de igreja local, do amor conjugal, nem de irmandade, né? Isso é muito interessante, porque quanto você está disposto a perder por essa pessoa? Gênesis 2,24, aquele homem que deixa a guarda do seu pai e da sua mãe, aquela mulher que deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir, os dois numa só carne, e formar uma família, quanto que eles estão dispostos a perder uma pessoa? Muito, né? Vão perder a guarda, o guarda-chuva, né? Está debaixo do guarda-chuva dos pais. De quanto de sua liberdade você está disposto a abrir mão? Quanto de seu tempo, de suas emoções e de seus recursos você está disposto a investir nessa pessoa? Então, irmãos, a Bíblia ela não exclui do amor as emoções e as paixões profundas entre o casal, ela não exclui isso. Como eu já falei, é só você ler Cantares de Salomão, Cântico dos Cantos, é o mesmo livro, né? E logo você vai perceber isso. Havia muita paixão entre Salomão e a Sulamita. Existem outras partes da Bíblia que mostram essa paixão entre o casal. Vocês lembram? Deixa eu ver se eu vou falar certo. Eu sempre me confundo Jacó com Isaac. Jacó e Raquel, né? Isaac, quem que era a esposa dele? Rebeca. Abraão e Sara. Me ajudem, por favor. Vocês lembram? Acho que foi Abraão e Sara. Lembra que... isso, foi Abraão e Sara. Ele estava lá andando e parou lá num povo, e daí ele disse para Sara: olha, eu vou dizer que tu é minha irmã, tá? Senão a coisa vai ficar feia. Se eu disser que você é minha esposa, e você é muito bonita, né? Isso que você é bela. E daí eu, minha esposa, então tem que matar ele para ficar com a esposa. Se não matar ele, a gente não pode ficar, né? Abraão estava com medo, né? Não, diz que é irmã só e pronto, mas também corria o risco. Se é irmã, então não precisa matar Abraão, nós podemos pegar ela, não tem problema nenhum, né? Abraão e Sara foi, né? Confirma? Ok.
Vocês lembram que o rei daquela cidade, lá não lembro agora o nome dele, Abimeleque, ele olhou entre a janela e viu Abraão e Sara. Vocês lembram o que ele falou? Opa, esses dois aí não podem ser irmão e irmã com essas carícias. Ou seja, eles estavam com carícias mais aquentadas, mais apimentadas, mais íntimas. E Abimeleque olhou e disse: pera aí, isso não é carícia de um irmão e uma irmã, eles são mais do que isso. E daí descobriram que não é irmão e irmã, era um casado mesmo. Abimeleque esperto, né? Pera aí, não, Abimeleque não era crente, era do povo de Deus. Ele olhou e viu, ele sabia distinguir. Não, aquele tipo de carícia é entre um marido e uma esposa. Então, por que eu citei isso? Porque mostra a paixão entre um homem e uma mulher, Abraão e Sara, intimidade entre eles. Existem outras partes da Bíblia também que mostram isso. A grande verdade é que um amor sem paixão e sem o desejo emocional não cumpre também a visão bíblica de relacionamento conjugal. Mas o coração desse relacionamento, para o manter funcionando nos momentos que esse relacionamento passar pelos vales, é um compromisso sacrificial de um com o bem do outro. Ou seja, a paixão e os desejos fazem parte da visão bíblica de casamento, mas o essencial para se manter um casamento é a decisão, a escolha de amar, mesmo que eu tenha que fazer sacrifícios. Porque aquele jovem e aquela jovem de Gênesis 2:24, para se unirem, precisaram fazer sacrifícios, deixando a guarda dos seus pais. Faz sentido? Porque, irmãos, se o casamento é baseado só na paixão, a paixão acaba. Então acaba o relacionamento. É claro que a paixão pode ser reacendida, né? Se a sua paixão lá acabou, homens, tratem de fazer alguma coisa, né? Convidar a esposa para fazer algo, né? Só o casal, ir passear no Parque das Águas de mão dada, né? Ir em algum restaurante, sei lá, alguma coisa, né? Faça a paixão reacender, não há problema nenhum com isso. Mas fazer isto é uma escolha voluntária. E a escolha voluntária de amar a minha esposa. E isso é o essencial. Porque se eu não escolher, a paixão pode acabar. E pode acabar, então, o casamento. Se a base dela é isso, o alicerce dela do casamento é esse. Agora, se a base, o alicerce do meu casamento é eu escolher fazer o bem, amar, esse casamento nunca poderá acabar. Porque nas épocas de crise, de dificuldade, eu vou escolher manter, fazer o bem. E eu sei, né, que para os homens muitas vezes é um sacrifício fazer isso, né? Vamos lá andar de mão dada, né? Ao redor do Parque das Águas, vamos lá naquele restaurante. Mas é bom. Você está investindo de forma correta no seu casamento. A Bíblia revela o ingrediente da paixão e dos desejos emocionais para que esse relacionamento não seja frio, não seja mecânico, somente um cumprimento de obrigações. Então, você precisa sim cumprir as obrigações do casamento, mas para que ele não seja só isso, precisa ter a paixão no meio. Agora, a nossa cultura entende o relacionamento conjugal somente por paixão. Qualquer dever associado ao relacionamento é visto como nocivo. Eu não estou generalizando, mas na maioria é isso. Só que a Bíblia mostra que o amor é mais ação do que emoção. E depois que você casar, você vai perceber isso. Os casados já sabem. Quantas vezes você chega cansado em casa, você está cansado, você não está muito bem, e você precisa decidir
como que você vai falar com a sua família, como que você vai agir. Você precisa se esforçar e se sacrificar para isso. Então é mais ação do que emoção. Quantas vezes você não está tão emocionado assim, né? Você não está tão apaixonado assim. Então, nós precisamos tomar cuidado para não cair no outro extremo dessa relação, pois os extremos tornam o casamento uma relação de consumo. Num extremo nós temos a paixão querendo apenas satisfazer os seus desejos, consumo, e no outro extremo nós temos o casamento como uma mera transação social, uma forma de cumprir o seu dever para com a sociedade, para com a família e com a tribo, né? Uma transação onde visava apenas os interesses da família e nada mais. Os dois extremos são perigosos. Agora, como praticar a união do sentimento e do dever? Viu que eu coloquei nessa pergunta aqui as duas questões? Como praticar a união do sentimento, das emoções, da paixão, mas também do dever? Ou seja, da paixão e da promessa. Que promessa? Aquela promessa. Diante de Deus, perante a igreja, ao pastor, representando aqui, então a questão é sobre divina, né? Aquela promessa lá, te amarei para sempre, em todos os momentos. Como cumprir a promessa e a paixão? É através de uma aliança e não da relação de consumo. Uma aliança que eu faço com essa pessoa, de nunca deixar, nunca maltratar. Porque se for somente com relação, a relação for só uma relação de consumo, quando acabar que eu não for mais satisfeito, eu não quero mais. Não existe uma aliança, uma promessa. Então, mesmo sabendo que não lhe trará muitos benefícios, uma mãe ou um pai que abandona seus filhos não é bem visto pela sociedade, não é verdade? Por causa dessa aliança de compromisso e de juramento. Então, uma mãe e um pai, ele escolhe o filho. Cuidar do filho é fácil? Dá trabalho. Você está no colo aqui, daqui a pouco enche aquele pacote aqui assim, né? Você tem que ir lá trocar. Vou contar uma história aqui da Rafa. A Rafa está por aqui? Ela está para lá. Mas eu não me envergonho minhas filhas, né? Eu conto delas, mas a culpa sempre é minha, né? A Rafa pequenininha, e eu lá sozinho, a fralda saiu, e ela chorando, e tinha que trocar a fralda. Então eu fiquei apavorado, né? Eu sabia trocar. Então eu peguei lá, e a fralda tem aqueles velcro que fica grudando, né? Aquilo lá já estava me incomodando, já estava ficando bravo, aquilo gruda aqui, gruda ali, cheio de cocô, né? Grudando, né? Para lá e para cá. Daqui a pouco eu peguei aquela fralda e joguei lá pro canto, lá no chão, lá vai para longe de mim daqui, né? E ficou lá. E troquei ela, limpei, dei mamar. Nisso tudo, né? Eu correndo, né? Para lá e para cá. E pega ali, tudo desorganizado, né? Se fosse hoje, eu ia tentar criar uma máquina, né? Para fazer tudo isso para mim, né? Inteligência artificial. Chat GPT, né? Troca a fralda da minha filha. Mas então eu joguei a fralda lá e continuei correndo, arrumando, coloquei ela lá, fiz o mamar, dei para ela e tudo, ela com a mamadeira lá, tomando, feliz da vida, sem chorar. Eu, ufa, né? Mas aí eu senti aquele cheiro de cocô por toda a casa. Adivinha, irmãos? Sem querer eu pisei no velcro da fralda e saí com aquela fralda pisando todo o chão, assim. Eu, rapaz, eu vou ter que limpar todo esse piso aqui, né? O piso da amarela, né? Então, irmão, não dá trabalho, não é fácil. Às vezes eles tomam decisões, depois que crescem também tomam decisões que nos entristecem. Quando são pequenos não é fácil. E no final das contas, né? Mas que benefício eu vou ter com tudo isso, né? Mas uma mãe e um pai não abandonam uma mãe. Agora, quando eu falo uma mãe e um pai, é conscientes, amorosos, não abandonam o filho por causa dessas coisas. Eu não abandonei a Rafaela, né? Por causa lá ela passou lá agora, me olhando, né? Estou desse tamanho, né? Ok. A gente não abandona, a gente vai até o final, né? Estou indo até o final com a Fran. Os filhos já sabem, né? Daqui a pouco é contigo, meu, né? Com ele, né? É com eles. Então, assim,
É a mesma coisa no casamento. Quando decidimos ter filho, nós fizemos um juramento, uma aliança de criar esse filho até o final. Não se devolve mais. O casamento também não se devolve mais, não se deve fazer isso. E por que o casamento é uma relação de aliança? Porque ele é feito entre um casal, um com o outro, e entre Deus. O casal com Deus e cada qual com Deus também. Então, quando um casal fala, eu prometo, eles estão olhando para... Você já participaram de um casamento, né? Já participaram de um casamento também cristão. Quando o casal fala, eu prometo, eles falam para quem? A primeira parte. Não, a primeira parte, depois é um para o outro. Mas quem que pergunta para eles? Pastor. Então eles estão falando para quem? Respondendo para o pastor. O pastor ali está representando o Senhor Deus. Ele está usando a palavra de Deus. Então, quando eles falam, eu prometo, eles estão olhando para o pastor, o qual representa, nesse relacionamento de aliança a Deus. E só depois é que o casal se compromete um para o outro, não é assim? Então, o pastor pergunta, ele se compromete, e depois ele se compromete um ao outro. Então, primeiro, isso quer dizer o quê? Que primeiro o casal se compromete com Deus. É com Deus o primeiro comprometimento. E depois, então, que eu me comprometi com Deus, que vou cuidar dela, que ela vai cuidar de mim, agora eu me comprometo o cônjuge um com o outro. Essa relação de aliança é uma combinação de lei e amor. Essa relação se torna mais íntima por causa da legalidade. Ouça o que falou Keller. Fazer em público um voto matrimonial de compromisso com outra pessoa é em si mesmo um ato imenso de amor. Alguém que diz, amo você, mas não precisamos nos casar, talvez esteja dizendo também o seguinte, não amo você o suficiente para restringir minha liberdade. Olha, eu amo você, mas não precisa fazer nada do papel lá. Provavelmente essa pessoa está querendo dizer, não é tanto assim que eu amo, tá? Até aqui tem limites do meu amor por você. Cristo não teve limite do amor dele por nós. O amor dele foi morte e morte de cruz. Palavras assim não são votos de casamento. Eu amo você, mas não precisamos. E tão além. Por que não são votos de casamento? Porque não dão legalidade e nem segurança futura para esse relacionamento. Votos de casamento e legalidade não são apenas uma declaração de amor presente, mas uma promessa de amar no futuro, que envolve compromisso e construção do casamento. Alguém disse que somos em grande parte aquilo que nos tornamos ao fazer promessas sábias e cumpri-las. Interessante essa frase, né? Somos em grande parte aquilo que nos tornamos ao fazer promessas sábias e cumprir essas promessas. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que a maioria dos casamentos que passaram por problemas sérios não terminou em divórcio por causa do compromisso dos votos públicos e da legalidade. A maioria que não terminou em divórcio foi por causa disso. E a relação num casamento é uma construção. Um casal não se conhece tão bem no tempo de namoro e do noivado. E também é verdade que nos primeiros anos de casamento isso. Mas depois, os pontos fracos e as falhas de cada um começam a vir à tona. Ninguém conhece melhor do que eu. Antes de eu casar, ninguém conhecia melhor do que eu a minha mãe. Ela conhecia bem. Só que eu casei e já estou aí há 27 anos em formação, em construção. Minha vida mudou, meus pensamentos mudaram. Então minha mãe me conhecia 27 anos atrás, agora ninguém me conhece melhor do que eu, a minha esposa, e eu, ela. Eu lembro que minha esposa falou uma vez para mim assim, estávamos namorando. Tenho que te falar algo. De repente vai. Nosso namoro vai acabar.
tenho um vício. Não, fiquei preocupado, e agora, né? Ela falou que o vício dela foi romântica comigo, que era um vício de gostar de mim. Eu digo, não, mas esse vício não vai desmanchar nada, né? Bem pelo contrário, mas eu fiquei preocupado, né? Nossa, que vício agora, né? O que vai acontecer? Mas depois de anos, irmãos, as fraquezas e as falhas vêm à tona. E se o seu relacionamento foi só pela paixão, quando as fraquezas e as falhas vierem à tona, a paixão acaba e você não quer mais. Então, você passa um ano, é maravilha. Passa 2 anos, começa. 3 anos, começa. Vai piorando, né? Vai se mostrando mais as falhas e as fraquezas. E você vai, todo ano, escolhendo amar aquela pessoa que você pensou que era perfeita, que não tinha aquelas falhas, né? Como disse Kelly, ser amado sem ser conhecido é confortador, não é verdade? Ser amado sem ser conhecido é muito confortador, mas é superficial. Ser conhecido e não ser amado é o nosso maior medo. Não é verdade também? Vão saber quem eu sou. Não é a nossa luta diária, não. Eu tenho que esconder as minhas falhas, as minhas coisas, porque senão não vão me amar mais, não vão mais gostar de mim. Então, vamos lá. Ser conhecido e não ser amado é o nosso maior medo. Mas ser plenamente conhecido e verdadeiramente é muito parecido com o ser amado por Deus, porque Deus conhece as minhas falhas, até aquilo que eu não sei. Ele me ama. E é desse tipo de amor que cada um de nós necessita para nossos casamentos, porque esse tipo de amor nos liberta da presunção. Esse tipo de amor nos humilha a ponto de abandonarmos a hipocrisia, de continuar nos mostrando alguém que não somos. E por que ele nos liberta? Por que ele nos ajuda a não continuarmos vivendo alguém que não somos? Por causa do medo. Lembra? Ser conhecido e não ser amado é o nosso maior medo. Então a gente acaba tentando se esforçar para não mostrar quem realmente somos, por medo de que, se a pessoa descobrir quem eu sou, ela não me ama mais. Então me liberta disso, quando, não, eu sou isso mesmo, eu sou assim, e a outra pessoa me ama. Me liberta desse tipo de medo, me liberta também da presunção, né, do orgulho. Por que me liberta disso? Porque eu não mereço, e mesmo assim, minha esposa me ama. Eu não mereço, e mesmo assim, meu esposo me ama. Eu não mereço, e mesmo assim, o Senhor Deus me ama. Não liberta eu do orgulho, da presunção? A liberta. Keller falou, a paixão pode levá-lo a fazer uma promessa de casamento. A paixão pode levar você a fazer uma promessa de casamento. Mas ao longo dos anos, é a promessa que aprofunda e enriquece a paixão. Muito interessante o que ele fala. Kierkegaard disse que todas as pessoas nascem um esteta, ou seja, alguém que não pergunta se algo é bom ou mal, mas apenas se é interessante. O mundo não é assim. Se é interessante eu vou, não interessa se é bom ou mal, se é ético ou não é ético, não estou generalizando, mas geralmente é assim o pensamento, né? Não, é bom, é uma aventura, vai dar prazer, vamos fazer. Isso é perigoso. E esta é a cara da sociedade moderna. Tudo é julgado de acordo com o potencial de fascinar, de estimular e de entreter. Não é verdade? Vai no shopping para te ver. Os olhinhos de todo mundo está brilhando lá, né? O meu também brilha, não é só de você. Então o mundo ele mede as coisas pelo que pode fascinar, estimular e entreter. As pessoas escolhem também um relacionamento assim, infelizmente. Escolhe até uma religião assim, dentro desse padrão. Infelizmente, muitos escolhem uma igreja nesses moldes. Eu quero uma igreja que me fascine, que me estimule, que me entreta. Mesmo se essa igreja não prega a palavra de Deus, ou é misturada com o mundo, mesmo que ela não seja séria nas coisas do Senhor. Porque o ser humano está sendo moldado para isso, para viver dessa forma. E muitas vezes acaba trazendo para dentro do casamento isto.
E assim o mundo continua vazio, casamentos continuam vazios, corações continuam vazios, tudo porque não há uma escolha de comprometimento, de se comprometer. Estou escolhendo essa pessoa para viver a vida até o final. Estou escolhendo essa igreja até o final e assim por diante. Mas eu não estou fazendo as minhas escolhas até enquanto for divertido. Eu escolhi casar com essa pessoa enquanto for divertido, depois eu troco. Eu escolhi essa igreja enquanto for divertido, depois eu troco. Preciso ir até o final. Existem exceções, sim. Um casamento onde há agressão física é diferente. Uma igreja que se desvia da doutrina com base bíblica, que não é só os meus gostos, né? Eu não gosto disso, não, tem que ter base bíblica, né? O gosto não é base bíblica, tá? O gosto de alguém não é base bíblica. Com base bíblica é diferente. Agora, trazendo essa frase para o nosso relacionamento com Deus. É impossível dessa caminhada com Ele não ser empolgante, porque Deus é infinitamente inesgotável de conhecimento. Já pensaram sobre isso? Deus é sempre empolgante, é sempre fascinante, porque Ele é infinito, Ele é inesgotável. Então, qual é o problema quando eu não estou desgostoso com Deus? Deus deixou de ser empolgante? Deus deixou de ser fascinante? Não. O problema não está do lado de lá, está do lado de cá. Mas enfim, como que a emoção e a ação acontecem na prática? No dia a dia da vida de casado. Veja lá, Mateus 22, 38 a 39. Um texto bem conhecido, grande, esse texto aqui é muito conhecido, um grandioso texto. Mateus 22, 38 e 39. Este é o grande primeiro mandamento. Ele está falando, se você olhar os versículos anteriores, de amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, que é semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nossa, pastor, eu pensei que o senhor ia falar uma fórmula aqui de como no dia a dia o meu relacionamento pode ser bom como casado. O senhor é amar o meu próximo como a mim mesmo. E esse amar é complexo, porque eu vou amar em várias situações da vida. No original, a expressão como a ti mesmo não indica que eu devo me amar primeiro para depois amar o próximo. Isso não existe. Esse tipo de interpretação é errada. Isso significa amar o próximo como eu já me amo a mim mesmo. Pastor, mas tem pessoas que não se amam. Uma pessoa que comete suicídio, ela não se ama. É errado, ela se ama. Ela está cometendo suicídio porque ela se ama, porque ela não tem forças, ela não tem coragem suficiente para enfrentar aquilo que ela precisa no dia a dia. Então, é uma proteção para ela se livrar daquilo. É amor próprio. O suicida tem amor próprio. Aquelas pessoas lá na Filipinas que se autoflagelam, não só na Filipinas, né, mas lá é bem conhecido, né? Nossa, eles não estão se amando, se flagelam, não, eles estão fazendo aquilo com motivo de ser aceitos por Deus, é amor próprio. E Deus fala que é só pela graça que vem a salvação, não é por obras. Eles estão tentando por obras. Então nós já se amamos, tá? Não pense assim, eu preciso me amar, para depois amar outra. Não pense isso. Você já se ama, automaticamente, você já nasce se amando. Quando você nasceu, você abriu a goela, você abre sempre a goela pedindo mamar, pedindo carinho, pedindo colo, não é assim? Os nenenzinhos, né? Porque eles se amam, eles se cuidam. Então ele está dizendo, como você se cuida, se ama, faça isso também com o seu próximo. E nesse caso aqui, eu estou trazendo o versículo para o relacionamento conjugal. Esse mandamento é uma ordem de Jesus. Jesus está ordenando com que todos os filhos de Deus amem seu próximo. E é claro que essa ordem envolve uma ação de decisão. Por quê? Porque essa ordem pode ser quebrada.
se eu escolher não cumpri-la. Não é verdade? É uma ordem, mas eu não sou forçado a fazer. Alguém aqui, Deus forçou você a amá-lo? Apesar de ser uma ordem? Não. Por quê? Porque existe a possibilidade de eu quebrar essa ordem, de eu não cumprir essa ordem. Então, vejam agora onde nós estamos chegando. Que o cerne do coração do casamento é eu escolher amar o meu cônjuge, porque eu posso escolher não amar. E seguindo que amar o meu próximo é uma ordem, e emoções não estão sujeitas às ordens. Emoções estão sujeitas às ordens? Não, né? Uma pessoa, ela fica emocionada em momentos que não deveria, e chora, e sai lágrima. São emoções. Então isso quer dizer que o mandamento bíblico não é uma ordem para gostar do próximo ou para ter afeições e sentimentos de ternura por ele, mas de amar. E se eu amar o meu próximo, isso quer dizer que a prática de amar é um conjunto de ações e de comportamentos que eu pratico e demonstro diariamente ao meu próximo. E como já foi dito aqui, se eu escolher amar, irmãos, a paixão, os sentimentos vai brotar por aquela pessoa. Experimente fazer isso. Nós somos diferentes, né? Em vários aspectos. Níveis diferentes de intelecto, níveis diferentes de economia, níveis diferentes de econômica, né? de cultura. E às vezes nós não temos assim um apreço tão grande por tal pessoa que é meu irmão em Cristo, mas toma a decisão de amá-lo, para ver se você não começa a criar afeição por ele. Um pastor conhece bem isso. Um pastor, ele precisa visitar as ovelhas, e quem não é ovelha também precisa visitar. E às vezes a quem ele não tem muito apreço, ele começa a criar apreço para aquela pessoa somente por conhecer o lar da pessoa, a família, às vezes conversar com ela, ele começa a criar apreço que ele não tinha antes. Isso é normal. Por isso que a prática de escolher amar é muito importante. Ela deve estar na frente, não o carro na frente dos bois. É claro que o amor envolve ação e afeição, e essas duas características completam o ato de amor. Mas nós precisamos distinguir bem entre os sentimentos das ações. Os sentimentos são inconstantes. Lembra que Jeremias fala? Que sentimentos eles são enganosos, porque eles são inconstantes. Nós precisamos basear uma relação conjugal nos sentimentos como o coração do casamento. Não só nos sentimentos, mas na decisão de fazer o bem. Os sentimentos são bons. E nós podemos desfrutar de uma vida conjugal estável se nós basearmos o nosso casamento somente no sentimento. Pois nós não podemos controlar nossas emoções, mas nós podemos controlar nossas ações. Decidir agir de forma a agradar alguém, que mais tarde serei recompensado, é um ato de amar a si mesmo, usando outra pessoa. Como disse Kelly, isso só confirma que na verdade não amamos a pessoa, nem buscamos o que é melhor para ela, amamos a afeição e a estima que recebemos dela. Então, sendo que as afeições fazem parte do ato de amar e são benéficas para o casal, mesmo não sendo o coração do casamento, ações de amor geram sentimentos de amor. Eu expliquei isso agora há pouco. Então, irmãos, se amar é uma ordem de Cristo, e eu tenho a possibilidade de decidir desobedecer ou obedecer essa ordem, então qual é a importância de decidir amar para o casamento? Não podemos ordenar alguém a produzir emoções, mas é possível ordenar que alguém realize certas ações em prol de outras pessoas, sem sentir vontade ou estar apaixonado. Isso não significa que você deva casar com alguém de que não gosta, de que não lhe chama atenção. Mas o essencial do casamento é o amor em ação e não o amor em emoção.
Isso também não quer dizer que num relacionamento não deve existir emoções. C.S. Lewis escreveu o seguinte: as pessoas tiram dos livros a ideia de que se você casou com a pessoa certa, viverá apaixonado para sempre. Como resultado, quando se dão conta de que não é isso que ocorre, chegam à conclusão de que cometeram um engano, o que lhes daria o direito de mudar. Não percebem que, da mesma forma que a antiga paixão se desvaneceu, a nova também se desvanecerá. Não adianta a mudança, porque a paixão acabou. A paixão vai acabar também nos novos relacionamentos. Para os casados, você já deve ter percebido que há muitos momentos, e às vezes longos momentos, em que não há muito ou nada de paixão, de sentimentos intensos. Lembre-se que a essência do casamento consiste no fato de ele ser uma aliança, um compromisso, uma promessa de amor futuro. O que fazer quando viver esses momentos? Haja com ações de amor, apesar da ausência de sentimentos. Essas ações de amor produzirão fortes e verdadeiros sentimentos. Então, quando alguém diz que não precisa de um pedaço de papel para amar a outra pessoa, a resposta bíblica é que tal pessoa precisa sim, porque o amor bíblico não gera nenhum problema numa pessoa em assumir um compromisso legal. Nós devemos seguir o exemplo do amor de Cristo, um amor de compromisso com pessoas que não mereciam o seu amor. Pois quando Cristo foi para aquela cruz, ele sabia que ele não estava se entregando para pessoas encantadoras e agradáveis. Eu e você nunca fomos encantadores e agradáveis para Deus. Quando ele se entregou por nós, ele sabia que estava entregando por seres pecadores, seres traiçoeiros, seres inconstantes. Ele não olhou para o pastor Rafael e disse assim: nossa, vale a pena morrer e sofrer na cruz por esse homem. Olha que encantador que ele é. Olha que agradável que ele é. Jamais, isso é impossível. Ele morreu na cruz porque decidiu me amar, sendo o que eu era. E é claro que, pelo menos da minha parte, com certeza da dele também, esse amor que ele teve por mim, gerou em mim e tem gerado até hoje sentimentos profundos de amor por ele, que fazem parte de amor por ele. Mas eu sei que essa não é a essência, o coração do meu relacionamento com Cristo. A essência do meu relacionamento com Cristo é decidir, que Ele já decidiu me amar sendo quem eu sou, e continua me amando porque eu continuo pecando. Ele continua me amando. E eu escolho amá-lo. Agora, não porque Ele erra comigo, que Ele me ofende, não porque Ele nunca faz isso. Eu escolho amá-lo porque Ele fez isso primeiro, para mim. Então, ame seu cônjuge, apesar das emoções, pois suas ações de amor podem produzir sentimentos agradáveis e tornar o seu cônjuge alguém encantador a você. Paulo escreveu o seguinte em Efésios 5:28: sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. E é claro que essa ordem também vale para as esposas. Então, que todos os cônjuges possam agir em amor para ter um relacionamento conjugal agradável perante Deus. Amém?